Nós falamos: Senhor, olha, eu não vou te largar nunca mais. Daqui a pouco nós estamos virando as costas para o Senhor, e às vezes por coisas tão pequenas. E quando eu falei da questão do chocolate, do ovo, quando nós celebramos a Páscoa apenas pensando em ganhar ovos, em chocolate, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo o mesmo. Mas nós precisamos entender que se nós estamos aqui nesta noite, se eu e você fomos salvos, é porque Jesus entregou a vida dele para nós, por nós. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu em meu lugar, Ele morreu no seu lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Você veja bem, todos os discípulos disseram que jamais o abandonariam, que jamais o deixariam. Mas Jesus diz para Pedro: Pedro, olha, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse não. E aí, quando nós vamos um pouco adiante, nós vamos lá no verso 56 desse mesmo capítulo 26, nós vemos que diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Não ficou um, igreja. Não ficou um, todos abandonaram Jesus. Todos viraram as costas para ele. Todos ficaram com medo. E nós, não acontece conosco mesmo hoje? Quantas vezes nós temos medo? Nós temos medo às vezes do que vão dizer para nós, do que vão pensar de nós. Quando nós falamos: não, eu não deixo a minha fé, não, eu não deixo os meus princípios, não, eu não vou fazer determinada coisa, porque se eu fizer, eu estou contrariando o meu Deus, eu estou, na verdade, entristecendo Jesus, eu estou entristecendo a Deus, então eu não vou fazer. Mas de repente as pessoas que estão ao nosso lado, nós ficamos com medo do que elas irão pensar de nós. Quantas vezes nós fazemos isso, igreja? Nós ficamos com medo daquilo que a sociedade está dizendo, da cultura que está às vezes imperando naquele momento. Por isso nós precisamos entender: Páscoa é ressurreição, e ressurreição é morte. É morte, e morte, nós precisamos morrer todos os dias. Morrer de que forma? Morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para o nosso egoísmo. Nós precisamos morrer para os nossos desejos. Morrer para a vaidade, morrer tantas coisas que nós precisamos morrer todos os dias, para o nosso orgulho. Como nós somos orgulhosos, né? Então nós precisamos entender, igreja, Páscoa é morte, mas morte para a ressurreição. É morrer para que possamos ser ressurretos, ressuscitados em Cristo. Jesus, ele foi na sexta-feira, ele morreu naquela cruz, mas ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. Tem uma música que nós cantávamos, sempre nós cantamos: quem não foi o coelhinho que morreu na cruz. A Iraneide que gosta dessa música, todo ano ela queria cantar, mas é uma música que é uma grande realidade. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Essa é uma cultura pagã que, na verdade, ela entrou no nosso meio, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, da nossa família, para que nós pudéssemos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas nós precisamos voltar, ensinar os nossos filhos ao verdadeiro sentido da Páscoa, que Páscoa não é apenas chocolate. Vamos comprar sim a barra de chocolate, vamos comprar chocolate para os nossos filhos, mas mostrar que ovo de Páscoa, essa é uma tradição pagã. O coelhinho da Páscoa, o coelho não bota ovo para começar. Alguém já viu o coelho botar ovo aí? Ninguém viu. Assim como o Papai Noel, foi colocado o Papai Noel no Natal, para tirar o verdadeiro sentido daquele que nos presenteia.
Porque quem é que nos presenteou com vida eterna? Foi Jesus. Papai Noel não traz presente para ninguém, é um simbolismo para gerar comércio, para fortalecer o comércio e tirar o verdadeiro sentido. E nós como igreja, às vezes algumas pessoas podem dizer, não, mas nós não podemos ser radical assim. Eu vou dizer, igreja, nós temos que ser sim, nós temos que entender que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para andar conforme diz a palavra do Senhor, porque o que passar disso é heresia, e se nós andarmos, Paulo, ele advertia muito quanto a isso, quanto às heresias que eram colocadas no meio do povo de Deus, para tirar o povo de Deus do verdadeiro caminho, que é o caminho da salvação, o caminho do evangelho, o caminho que leva a Jesus. Isso não é ser radical, é ensinar os princípios verdadeiros da palavra, e nós precisamos ensinar isso, igreja, porque se nós não fizermos isso, hoje a música que foi tocada aqui, sobre a ressurreição, eu quero que o Maicon na sequência venha aqui, antes de nós terminarmos essa mensagem, antes de eu concluir ela, eu vou pedir para que o Maicon venha aqui, para que a gente cante essa música novamente, para que nós possamos, através dessa música, desse louvor, dessa adoração, nós entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa. No próximo domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É importante que todos que estão aqui, a não ser aqueles que irão viajar, mas você vem aqui, nós vamos celebrar a Páscoa, celebrando também a ceia. Que a ceia significa que nós relembramos que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus morreu por nós. Páscoa é cruz. Nós precisamos ir para a cruz para que nós possamos ter a vida eterna. Nós precisamos ir para a cruz para que nós possamos ter a ressurreição eterna. E morrer, para nós ir para a cruz é morrer para nós mesmos. E a igreja às vezes não gosta muito de ouvir isso na igreja, né, irmãos? Às vezes nós queremos apenas falar em bênção. E o nosso Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, mas nós precisamos entender que nós precisamos ir para a cruz. O povo judeu, eles foram libertos. O povo hebreu foi liberto. Liberto do quê? Do castigo, do pecado, da escravidão. Por quem? Por Deus. E eles herdaram a terra prometida. E nós temos essa mesma promessa. Mas qual é a terra que nos está prometida? Os céus, a vida eterna, a nova Canaã, a pátria celestial, é esta que nos está prometida. Nós precisamos entender, igreja, que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Qualquer um de nós aqui pode ser chamado a qualquer momento. Além do que, Jesus está para voltar para buscar a tua igreja. Jesus está para voltar, não falta nada. Se nós formos ver, a população, a terra hoje, ela não tem mais condição, do jeito que nós estamos, de viver mais 50 anos. Jesus está para voltar. E se eu perguntar daqui a 50 anos, quem que vai estar aqui? Eu acredito que eu não esteja mais. Eu não estou. A maioria de nós não estaremos mais aqui. E aonde que nós vamos estar? Quem sabe? Você sabe onde você vai estar daqui a 50 anos? E passa tão rápido, igreja. Eu já vivi mais de 50. Passou que eu nem vi. Passou que eu nem vi. Aonde você vai estar daqui a 50 anos? Eu quero estar. Eu creio que eu irei estar com o meu Jesus, na morada eterna com o Senhor. E se nós temos essa promessa, por que nós vivemos de forma tão dissoluta? Por que nós vivemos de forma tão tentando apenas agradar a nós mesmos, e não fazer a vontade do Senhor, e andar caminhos que não são do Senhor? Nós precisamos sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso salário para que a gente viva de forma digna, para que a gente não seja peso para ninguém, porque é isso que a Bíblia nos diz. Mas sempre com o olhar aonde? Nos céus. É isso, porque eu sei que se Jesus me chamar amanhã, se Jesus chamar você amanhã, nós nos alegraremos porque nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele.
E é isso, igreja, que nós precisamos entender. Isso, quando nós entendemos isso, a nossa vida muda em todos os sentidos. Porque eu não vou viver mais apenas para me agradar, mas para agradar o Senhor. E quando nós celebramos a Páscoa, tudo isso é o que precisa vir ao nosso coração, porque Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para que nós também ressuscitássemos. Aquele que está em Cristo não morre, mas ele tem a vida eterna. Aquele que está em Cristo jaz no Senhor. É isso que nós precisamos entender, igreja. Nós estamos em Cristo, e se Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Eu sempre digo isso aqui, igreja. Você imagina o dia da ressurreição eterna? Você já pensou? Se agora, enquanto nós estamos reunidos aqui, a trombeta tocar, e aí você ouve aquele som de trombeta, e aí todo mundo se assusta, e você sai ali fora, e você vê Jesus sobre as nuvens. E aí aqueles que são de Jesus começam a sumir. Aí some um aqui, some outro ali. É isso que vai acontecer, igreja. É isso que vai ocorrer. Você imaginou esse dia tão glorioso que vai ter para aqueles que irão. Mas você imaginou tão aterrorizante vai ser para aqueles que não irão? De repente lá, a Bíblia diz, está lá o marido e a esposa, de repente um vai e outro fica. Para começar, as crianças todas irão. Todas irão. Porque elas está garantido a vida eterna. Imagina esse dia, igreja. Isso, Jesus, através do sacrifício dele lá na cruz, através da morte de Jesus, ele ressuscitou e nós iremos ressuscitar também. E nós, se ele voltar antes, nosso corpo irá ser transformado. Nós não vamos subir aos céus com esse corpo aqui de pecado. Nosso corpo irá ser transfigurado. Nosso corpo irá se transformar num corpo de luz. E nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E lá nós iremos celebrar a grande ceia, a boda do Cordeiro. E lá não haverá o quê? Mais choro. Lá não vai haver mais dor. Lá você não vai se preocupar. Lá você vai viver como os anjos. E aí alguém pode achar, mas eu vou ficar lá no céu só cantando. Igreja, não é nada disso. O céu é algo, você vai transcender o tempo, o espaço. Você de repente está lá, o tempo que hoje nós demoraríamos aí 1000 anos, a velocidade da luz para chegar. Quando você estiver com o Senhor, você faz esse trajeto em... É assim que nós vamos ser. Mas aqueles que ficarem, porque não entenderam o propósito da cruz, porque não entenderam que Jesus, o sacrifício dele lá na cruz, foi apenas por amor a nós. Ele ficou só, por amor a mim, por causa do meu pecado. Todos o abandonaram. E no último momento, quando ele estava pregado naquela cruz, por causa do pecado meu, por causa do pecado seu, o próprio Deus virou o rosto para Jesus. Você imagina o que significou isso? Eu acho que essa foi a maior dor, porque o próprio Deus não podia olhar para Jesus, sabe por quê? Não é por causa de Jesus, mas por causa de mim e de você, por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Ele levou as nossas dores, ele levou o nosso pecado. E ali ele ficou só. E ele disse: Pai, por que me abandonaste? Imagina a dor. Nós, quando passamos por um problema, e às vezes nós ficamos só, ou às vezes nós achamos que as pessoas não estão dando a devida atenção para nós, às vezes nós ficamos entristecidos, né? Nós achamos, poxa vida, ninguém está lembrando de mim. Imagina Jesus. Você imagina Jesus, que ele veio por amor, ele não precisava ter deixado os céus, ele não precisava ter deixado o trono dele, porque ele era Deus, ele é Deus, ele veio por amor a nós. Por isso, igreja, quando nós formos celebrar a Páscoa no próximo domingo, vamos sentar à mesa, vamos explicar para os nossos filhos qual o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa nos colocando na presença do Senhor, pedindo misericórdia de Deus, nos alegrando no Senhor,
e não naquilo que nós vamos comer, mas nos alegrando no Senhor, nos alegrando porque nele nós temos a vida eterna, porque nele nós temos a salvação eterna, porque nele nós vamos passar da morte para a vida. Já passamos. Quem aqui que já fez o compromisso de entregar a sua vida para Jesus? Você pode levantar sua mão se você já fez o compromisso de entregar a sua vida para Jesus. É isso que vai te garantir, igreja. E esse compromisso, ele é pessoal. Ele é pessoal. Não adianta nada a minha esposa fazer um compromisso. Se eu não fizer, ela vai e eu fico. É isso, igreja. Então o compromisso com Jesus é pessoal. Entregar a sua vida. Jesus morreu por nós. Isso, cada um de nós precisa entender que nós precisamos crer na morte de Jesus lá na cruz. Nós precisamos crer que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E eu crendo nisso, eu preciso dizer: Senhor, eu sou pecador. E eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu peço que o Senhor venha me perdoar. Que o Senhor venha me lavar. Que o Senhor venha me purificar. Que o seu sangue seja derramado sobre a minha vida. Para que eu possa, assim, ser recebido pelo Senhor. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus, ele é Deus, mas também Ele foi 100% homem. E Ele precisou vir como homem, porque o pecado era meu e era seu. Então, quando eu entendo isso, nós precisamos entender e fazer essa entrega, esse compromisso por Jesus. Quantas pessoas passam a vida inteira, às vezes, numa igreja, ouvindo tudo isso, mas não faz essa entrega, né, pastor Ricardo? Entregar sua vida verdadeiramente para Jesus, pedir para que Jesus venha morar, e quando nós pedimos para que Jesus venha morar, o próprio Espírito Santo de Deus vem e entra em nós, e nos transforma, e nos dá essa certeza. Você sabe quem é que dá a certeza de que você é salvo? É o Espírito Santo. Se você não tem essa certeza da sua salvação, reveja o seu compromisso com Jesus e faça uma entrega verdadeira da sua vida a Jesus e peça para que Ele venha fazer morada na sua vida, porque se você não tem essa certeza, é porque você não tem o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te dar a convicção da sua salvação. Muitos podem dizer: quem fala que está salvo é arrogante. Não, a Bíblia me diz isso. A Bíblia me garante isso. Aquele que está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, o verso que nós lemos ontem, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então em Cristo nós nos transformamos em nova criatura. Eu peço para a igreja se colocar em pé. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero dizer para você que ainda não tomou essa decisão por Jesus até hoje. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Você que não deixou com que Jesus viesse ser o centro da sua vida. Eu quero pedir para que você, se você não fez isso, enquanto nós cantamos, que você faça uma reflexão e que você nesta noite, você possa fazer essa entrega pessoal a Jesus. Que você deixe com que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa verdade para o teu coração, e que o Espírito Santo de Deus venha te convencer disso, porque não é eu, não são as minhas palavras, mas é o Espírito Santo que convence. Mas para que o Espírito Santo venha falar com você, você precisa dizer: eu quero. Você precisa dizer: eu preciso. Você precisa dizer: Senhor, sem ti
eu estou morto, mas eu quero viver em Ti, eu quero a vida eterna. Vamos louvar. Desço o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ressoa a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Nós declaramos a Ti, Senhor, nessa noite. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ressoa a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Altar de adoração, seja sempre exaltado, cante alto, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, Ele vive, aleluia. Ele vive, Ele está vivo, e porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã, aleluia, aleluia. E eu quero fazer esse desafio, você que está aqui, que você ainda não entregou sua vida para Jesus, e se você nesta noite, você entende que você precisa assumir esse compromisso pessoal, entregando sua vida para que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós estaremos orando por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Se você não tem essa convicção, venha, saia do seu lugar e venha aqui para que eu possa orar por você. Aleluia.